Olá Camila, olá aos demais inscritos do canal Direto aos Fatos. É uma honra, é um privilégio estar aqui de novo, falando de um tema tão controverso, né? E também tão complexo, que é a geopolítica global, não é mesmo? É um conceito, é um termo muito, vamos assim dizer, sensível, quando a gente vai abordar grandes questões do mundo, não só na parte política, econômica, mas também se tratando de questões envolvendo soberanias nacionais, não é mesmo? Bom, dessa vez vamos falar de um tema novo, novíssimo. Então, pandemia e globalização e pandemia é um tema bem fresco, é um tema que está sendo rediscutido em grandes centros acadêmicos, até mesmo na mídia, em muitas lives que a gente acompanha no YouTube, enfim. Então, globalização e pandemia. Mas antes de abordarmos diretamente no tema, vou falar algo que vai diretamente ao nosso tema, que a Globo, pelo menos o G1, trouxe um gráfico a respeito do PIB global. E para nossa surpresa, né, que não é surpresa, para alguns leigos pode até ser surpresa, mas para a gente não, a China teve um saldo positivo do seu PIB, chegando a 11,7%, 11,5%, enquanto o Brasil teve o seu PIB retraído em 9,7%, quase 10% negativo. Para quem não sabe o que é PIB, é toda a riqueza produzida do país. Então o Brasil teve as suas atividades econômicas completamente paralisadas. E o que salvou a economia brasileira foi a nossa agropecuária. E agora a nossa infraestrutura vem crescendo. E é justamente isso que eu quero falar com vocês. É um tema complexo. Quando a gente vai falar sobre PIB, a gente está retratando um recorte de um assunto. Mas se nós formos abordar isso de uma forma aberta e ampla, é uma longa discussão. Isso vai bater na questão da pandemia e na globalização. Bom, a globalização, de um jeito simples de se falar, que obviamente depois eu vou complexar um pouco mais o assunto, ela é entendida, ela é interpretada, ela é discutida como uma integração política, econômica, cultural, social e ambiental. É a evolução dos séculos de técnicas, de uma revolução tecnológica, científica, entre outros. Ok? Só para dar uma base. Bom, globalização nos tempos modernos está desacelerando. E com a pandemia isso tem acontecido bastante. Por quê? Após a crise de 2008 e 2009, a globalização ela desacelera porque os fluxos de investimento e capital de giro diminuem. E também o fluxo também de mercadorias, de pessoas, de tecnologias também diminui. Os países têm que rever suas políticas econômicas e adotam um certo protecionismo econômico, protegendo suas atividades produtivas, enfim. Bom, com a pandemia, isso se agrava mais. E a narrativa da mídia global é colocar a culpa na globalização. Principalmente numa falácia que se baseia nos espaços globalizados. Tá? Que é
um termo utilizado dentro da globalização para separar espaços integrados, que são estados desenvolvidos, e espaços marginalizados, que vão falar dos estados mais subdesenvolvidos. Então, para você ter uma ideia, a narrativa que se apresenta é culpar a globalização. E a pandemia é um acidente, e que isso, de uma certa forma, desencadeou uma série de problemas em outras economias e até políticas de chefes de Estado, e que a globalização é o grande fomentador dessa fragmentação desigual. Então, com a pandemia provocada pela China, que o Ocidente tem que paralisar a sua economia, promover uma série de quarentenas, confinar as populações em suas casas, diminuir o impacto no sistema de saúde, tudo isso fez com que o Ocidente entrasse numa bolha, não só política, mas também uma bolha de compreensão, de sustos, de medo, de escândalos também. Então, a globalização ela se desacelerou ainda mais, principalmente porque há agora uma reação, uma tentativa de reação liderada pelos Estados Unidos e outras potências, como Grã-Bretanha e Alemanha, numa nova construção geopolítica do Ocidente, de enfrentamento à China. Esse eixo desigual Oriente-Ocidente, principalmente no século XXI. Então, se temos uma mudança brusca das potências globais na nova geopolítica e nas relações comerciais e principalmente tarifárias, o jogo agora não são os blocos econômicos, até porque os blocos econômicos foram ineficazes. As soberanias nacionais elas deram o protagonismo das mudanças, pelo menos regionais, dos seus continentes, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Brasil, que está fazendo a diferença, como é o caso da Grã-Bretanha, então, e da Itália também, que tem reagido também positivamente e, enfim, tem tido uma certa recuperação também. Bom, dentro disso, nós temos uma série de consequências. Essas consequências, elas foram desencadeadas, né, com a pandemia, desenfreando a globalização, paralisação na Bolsa de Valores, completa estagnação da Bolsa de Valores. Você tem também uma cadeia produtiva buscando novas rotas, principalmente de investimento, de tecnologia, de pessoas, mercadorias. E, com isso, um novo redirecionamento comercial, tarifário. Os blocos econômicos têm menos papel. Agora são as soberanias nacionais que determinam as suas regras comerciais. Então, a pandemia desacelerou a globalização e os países agora estão tendo que fazer um enfrentamento de mudanças regionais, ou então liderar movimentos regionais. E com isso também você tem uma mudança, né, conduzida por protecionismo econômico, até porque grandes países da Europa,
da América tem tido modelos protecionistas. Estados Unidos, países da Europa, Alemanha, tem adotado modelos protecionistas para impactar menos seus setores econômicos, impactar menos sua população em relação ao desemprego e renda. Bom, os bancos, empresas, agora se reinventam com novos protocolos éticos e ao mesmo tempo de investimento e de lucro e de gastos. Né? Bom, reindustrialização. Grandes países têm se reindustrializado, até porque com o êxodo industrial na China tem acontecido um êxodo industrial gigante. Isso impacta setores industriais chineses também, até porque a China tem buscado consumidores e isso não tem acontecido. Então, de uma certa forma, impacta também. E também um avanço também de reivindicações das sociedades globais. As sociedades mundiais, pelo menos essas sociedades locais do Ocidente, têm reivindicado mudanças. E essas mudanças, elas passam por uma certa enfrentamento às burocratizações desses estamentos estatais de regulação e controle sobre as massas, um reordenamento social também, de novas reivindicações políticas, novas reivindicações econômicas, para atender melhor a sua população. Enfim, temos uma frente ampla. Bom, alguns países têm melhorado suas infraestruturas, né, com uma vista totalmente voltada para o livre mercado, de adequar consumo para gerar um PIB per capita e ao mesmo tempo renda, emprego e aperfeiçoar as necessidades básicas como habitação, alimentação e educação, que são questões básicas. Olha como a globalização ela se desacelerou e a pandemia promoveu um choque de consciência nas nações, principalmente nos estados nacionais. Então, as nações são os indivíduos, a memória coletiva dos indivíduos, através de tradições, através de ritos, de memória, de cultura, de língua. Os estados é um órgão administrativo, enfim, que vai dialogar com a sociedade, a sua sociedade. Bom, eu já falei um pouquinho disso, né? Gostaria de salientar para vocês que esse problema entre globalização e pandemia é uma discussão nova de repensar, né, o famoso novo normal. Novo normal. Notem que os estados eles precisam se organizar de uma forma. Isso acaba impactando algumas repressões sociais, né, alguns movimentos autoritários na questão legislativa, né, e a sociedade são, de uma certa forma, um eixo moderador, que vai colocar o Estado no seu lugar. Peraí, não é bem assim? Então você tem uma série de questões que vai movimentar todo as relações políticas no mundo. E também a relação Estado, economia, instituições e sociedade. Bom, é uma frente ampla de mudanças.
existe sim um reordenamento, uma reorganização, um redirecionamento. Agora, para onde vai é uma outra discussão, até porque os Estados Unidos têm tido um papel de liderança do Ocidente de fazer enfrentamento às ações da China. E no novo normal da globalização, completamente sendo alterada pela pandemia, é que surge o globalismo. É aí que o negócio fica interessante de se observar, porque com o freio da globalização, através da pandemia, o globalismo, disfarçado de globalização, começa a reinterpretar a história da globalização, reinterpretar as ordens estabelecidas, os pilares fundamentados e começa a fazer um jogo. Se a globalização ela é vista como uma ascensão em séculos de uma longa revolução econômica e técnico-científica através de uma economia de mercado, através de um comércio internacional e circulação de bens e pessoas, aumento de fluxo financeiro e através de novas tecnologias, o globalismo, na verdade, ele vai se esconder de todo esse aparato através de um movimento corporativista com pautas multiculturalistas e identitárias e de politicamente correto, camufladas com intervenções diretas nas políticas dos estados e nos sistemas jurídicos desses estados. Isso demanda o quê? Um maior ativismo social e cultural e ambiental. Note que há algo complexador desse movimento. O globalismo ele se esconde através da globalização, criando mecanismos de travamento nos estados, centralizando o poder. Entenderam a complexação de tudo isso? E qual é a desculpa do globalismo? Para justificar uma nova globalização, que já existe, mas que agora é incorporada com mais violência do que algo gradativo que vimos acompanhando durante muito tempo. Qual é a desculpa? De uma penetração, além de uma economia globalizada, uma penetração pela homogeneização cultural, o famoso multiculturalismo, que eu já falei para vocês, mudanças comportamentais, padrões de conduta, através do politicamente correto, e uma certa sedução de séries, filmes, propagandas de roupa, músicas, canais de notícias através da mídia global, uma influência de consciência sobre as massas mundiais. Se temos empresas transnacionais com papéis simples de buscar variar sua produção e produtividade e distribuição de seus serviços e produtos, lucrando com seus negócios através de um comércio, numa relação sede e filial, agora temos esse oligarquismo de grupos coletivos se infiltrando e se enraizando nas legislações, nas pautas políticas dos estados e de movimentos identitários, patrocinando culturas, movimentos sociais completamente aparelhados. Então, note que as coisas começam a ganhar um outro contorno. Se antes era natural, agora é artificial. A globalização, ela perde o seu foco, a sua substância de movimento econômico e passa a ser um movimento agora político
de corporativismo econômico, cultural, entre outros. Eu quero enfatizar aqui para você algo muito importante, que o globalismo são as grandes elites. Isso não é novidade. Se são essas elites que detêm não só a riqueza e as influências, também detêm um grande monopólio conscientizador através de organismos supranacionais. Organismos supranacionais estes que querem mudar a nova DIT, que é a nova Divisão Internacional do Trabalho. Se temos o comércio internacional, as relações internacionais e o aumento de fluxos de bancos e empresas através de capitais de giro, além da nova Divisão Internacional do Trabalho, há uma nova especialização produtiva, né, que vai determinar algumas diretrizes organizadas por esses pequenos grupos oligárquicos que se escondem atrás da globalização, que poderia ser um movimento natural, mas que não é um movimento artificial. Espero que vocês tenham compreendido bem a diferença entre globalismo e globalização. Se a globalização é uma evolução, uma maturidade da evolução tecnológica, científica e econômica, o globalismo, na verdade, são indivíduos que cresceram, se enriqueceram com o livre mercado e agora querem deter o monopólio, né, das liberdades individuais que crescem em vários redores do mundo. Eu espero ter ajudado. Na próxima live eu falarei com um tema mais abrangente, tá? Desde já agradecendo a sua participação, a sua observação, o seu comentário, a sua curtida, discutida, e já mandando um abraço carinhoso e fraternal.